Tá me ouvindo? Chaves! Falava comigo? Sim. O que foi? Não sei. Roberto Gomes Bolanhos Chaves nasceu na cidade do México em 21 de fevereiro de 1929. Roberto teve 2 irmãos, Francisco e Horácio. O pai de Roberto sofria com o vício em bebida e faleceu de um derrame cerebral em 1935, quando Roberto tinha apenas 6 anos. Na época, Roberto ficou na janela de casa, esperando seu pai chegar, até se dar conta de que ele não voltaria mais. Sua mãe Elsa então criou os filhos praticamente sozinha e, mesmo com algumas dificuldades econômicas, conseguiu matricular os filhos nas melhores escolas da cidade e lhes dar uma vida digna. Quando Roberto ainda era criança, gostava muito de jogar futebol e praticar boxe. Ele chegou a tentar se tornar jogador de futebol, mas não pôde seguir carreira devido ao baixo peso e estatura. No boxe, chegou a ganhar um campeonato amador, mas também não seguiu adiante. Anos depois, Roberto disse que deixou de gostar do boxe. Adolescência. Já crescido, Roberto passou a gostar de fazer pinturas e desenhos, fazia muitas paisagens e rostos. Também chegou a servir o exército por 1 ano. Por influência de um dos seus tios, que era engenheiro eletromecânico, Bolanhos estudou engenharia mecânica na Universidade Nacional Autônoma do México, mas não chegou a se formar e nunca exerceu a profissão. Decidiu mudar de carreira e começou a trabalhar como escritor criativo, escrevendo para rádio e televisão durante a década de 1950. Em 1952, Roberto viu no jornal um anúncio da agência publicitária Darcy, que estava contratando um aprendiz de produtor de rádio e televisão e um aprendiz de redator publicitário. Ele então decidiu se candidatar à vaga de produtor, mas quando chegou na agência, a fila para os candidatos a aprendiz de produtor estava enorme, enquanto a de redator tinha poucas pessoas. Roberto então decidiu ir na fila menor e acabou ganhando a vaga para redator publicitário. Assim, Roberto começou a trabalhar na Darcy, onde escreveu vinhetas, jingles, cartazes e uma tirinha humorística. Em pouco tempo, Roberto se destacou e foi contratado para escrever roteiros para programas da dupla Viruta e Capulina, Marco Antônio Campos e Gaspar Hernani. Na época, a dupla tinha um programa no rádio e, com os roteiros de Roberto, o programa se tornou um sucesso ainda maior. Viruta e Capulina então ganharam um programa na televisão, chamado Cômicos Y Canciones, tendo Roberto como roteirista. Um dia, um ator desse programa faltou e, como Roberto tinha escrito o roteiro e sabia o texto, ele o substituiu em cena. Assim, Roberto começou a atuar e fez diversas participações especiais no programa e também em alguns filmes. No cinema, atuou pela primeira vez no filme dos Loucos em Cena de 1960. No entanto, continuou a dedicar a maior parte de seu tempo a escrever, contribuindo para o diálogo de scripts da televisão mexicana. Os roteiros de Roberto para a televisão fizeram tanto sucesso que ele logo também passou a escrever para o cinema. Em 1958, Roberto escreveu o roteiro para o filme Los Legionários, primeiro filme em que trabalhou. O diretor do filme, Agustín P. Delgado, ficou impressionado com o roteiro de Roberto, dizendo que era um pequeno William Shakespeare, capaz de escrever histórias tão prolíficas e versáteis quanto o autor inglês. Agustín P. Delgado então deu a Roberto um apelido, Chespirito, que é a forma diminutiva e castelhanizada do vocábulo inglês Shakespeare, Shakespeare. Bolanhos gostou tanto do apelido que passou a usá-lo como seu nome artístico. Ela já foi? Sim, já. Toma! Além de roteirista, Chespirito também se destacou como ator, principalmente fazendo comédia. Mas, no início da carreira, ele não atuava tanto. Geralmente fazia apenas participações especiais e se dedicava mais a escrever os roteiros. Em 1969, Chespirito foi contratado pelo produtor Sérgio Pena da recém-criada Televisão Independente de México para escrever um programa humorístico com duração de meia hora e, então escreveu a série O Cidadano Gomes. Apesar de só ter durado 13 episódios, a série foi muito elogiada e fez sucesso. Nela, Chespirito, além de escrever os roteiros, atuou com o papel principal. A partir daí, Chespirito também seguiu trabalhando como ator, atuando nos seus próprios programas.
Apesar de ser mais conhecido pelos papéis Chaves e Chapolin, Chespirito também foi autor de vários personagens como Chompiras, Dr. Chapatin, Vicente Chambon e Chaparrão Bonaparte. Por causa de seus roteiros recorrentes, os programas se tornaram sucesso em todo o mundo, graças à simpatia de Roberto Gomes Bolanhos e do grupo de atores em distintas épocas formado por Carlos Villagrán, Ramon Valdés, Florinda Meza, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Raul Padilla, Horácio Gomes Bolanhos e Maria Antonieta de Las Nieves, que também encontraram a fama internacional. Em 1979 o programa do Chapolin chegou ao final em setembro e Chespirito o substituiu por La Chicharra. A série durou 14 episódios e mostrava as aventuras do jornalista Vicente Chambon. Em 1980 foi a vez do programa do Chaves chegar ao fim. Bolanhos então trouxe de volta ao programa Chespirito em uma nova fase. O programa mais uma vez reunia esquetes do humorista e tinha duração de 1 hora semanal. Desta vez no programa, Chespirito deu mais destaque ao Chompiras, seu personagem favorito de interpretar. Chaves e Chapolin continuaram como esquetes do programa até 1992, quando Roberto decidiu parar de gravá-los definitivamente por se achar velho demais para fazer os dois. Mas o programa Chespirito permaneceu no ar até 1995. Nesse ano, a Televisa quis trocar os programas de comédia por telenovelas e tirar o programa Chespirito do horário nobre. Bolanhos não concordou com as mudanças e decidiu acabar com o programa. Após o fim do programa, Chespirito se aposentou da televisão. Várias emissoras de TV no mundo inteiro ainda tentaram contratá-lo, mas ele recusou todas as ofertas. E tem muita terra. Então fala pra ele tomar banho. Que delícia o meu pirulito. Chaves. Em 1991 dirigiu e produziu a novela Milagro Y Magia, estrelada por Florinda Meza. Em 1992 recebeu o Prêmio de Literatura da Sociedade Geral de Escritores do México pelo roteiro da peça La Reina Madre. Em 1995, publicou o seu livro O Diário do Chaves, onde o próprio Chaves conta um pouco de sua história. O livro teve uma segunda edição em 2005. Em 1999, Roberto teve uma grande tristeza, seu irmão Horácio faleceu, vítima de um infarto fulminante. Um ano depois, seu outro irmão, Francisco, também faleceu. Em 2000 a rede de televisão mexicana Televisa homenageou todo o elenco dos seriados Chaves, Chapolin e Chespirito com o programa No Contaban con Mi Astúcia, ano em que o seriado completava 30 anos. Essa homenagem ficou marcada pelo reencontro de Chespirito com o ator Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko no seriado Chaves. Os dois não se viam há mais de 20 anos. Em 2003, publicou seu segundo livro, sendo este um livro de poemas. O livro fez sucesso no México. Em 2005 recebeu o título de doutor honoris causa em Filosofia de Vida pela Universidade Alberto Mas Ferrer, de El Salvador. Em 2006 foi lançada a série animada do Chaves, produzida pelo filho de Bolanhos, Roberto Gomes Fernandes. O próprio Chespirito supervisionou os roteiros dos episódios do desenho e participou de um especial organizado pela Televisa no lançamento da série animada, no dia 21 de outubro de 2006. No mesmo ano, Chespirito publicou no México a sua autobiografia, chamada Sem Querer Queriendo, Memórias. Em 2007, o livro também foi lançado em outros países da América Latina, tendo Bolanhos inclusive divulgado o livro na Feira do Livro de Bogotá, na Colômbia. Em 12 de novembro de 2009 Chespirito foi internado em um hospital na cidade do México. De acordo com declarações de seu filho Roberto Gomes Fernandes, Chespirito teve de fazer uma cirurgia na próstata. Roberto admitiu ter fumado por 40 anos, deixando por considerar plenamente ruim. Mas por ter fumado muito, sofreu uma insuficiência respiratória. Em 2011, Roberto se mudou da cidade do México para Cancún para minimizar o efeito da doença. Em 28 de maio de 2011, Chespirito abriu sua conta no Twitter chegando em menos de um dia a mais de 170 mil seguidores, e no segundo dia um total de 250 mil seguidores. Em 29 de julho de 2011, Chespirito realizou uma TwitchCam, que fez sucesso na internet e foi assistida por cerca de 40 mil pessoas.
Em 30 de abril de 2012, ele realizou uma segunda TwitchCam, mas essa não fez o mesmo sucesso da primeira, sendo assistida por pouco mais de 5.000 pessoas. Ela já foi? Sim, já. Toma! Chaves. Em 2012, um evento denominado América Celebra Chespirito em comemoração aos 40 anos de carreira do ator ocorreu em 17 países, entre eles Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Equador, Estados Unidos, México, Peru e Nicarágua. No dia 20 de novembro de 2013, foi condecorado com o Prêmio Ondas Ibero-Americano pela trajetória destacada na televisão mundial. Bolanhos casou-se pela primeira vez com Graciela Fernandes Pierre, falecida em 26 de agosto de 2013. Tiveram os filhos Paulina, Graciela, Marcela, Teresa, Cecília e Roberto Gomes Fernandes. Bolanhos conheceu Graciela em um baile em 1951 e os dois se casaram em 1956, numa cerimônia simples e passaram a lua de mel em Acapulco. Foi Graciela quem confeccionou o uniforme do Chapolin. O casamento durou de 1956 a 1977, quando Bolanhos decidiu se separar de Graciela. Pouco depois, tornou-se público o relacionamento que ele teve com uma de suas colegas de elenco, a atriz Florinda Meza, que interpretou a Dona Florinda. Depois de 27 anos de uma união estável com Florinda Meza, Bolanhos casou-se com ela em uma cerimônia civil no cartório, no dia 19 de novembro de 2004, e comemorou com uma grande festa no restaurante da Cidade do México. A Chiquinho e o Chaves são noivos, a Chiquinho e o Chaves são noivos, a Chiquinho e o Chaves são noivos. Kiko, por favor. Diga isso outra vez e você fica banguela. Morreu agora há pouco o ator Roberto Bolanhos, o intérprete do Chaves. Ele tinha 85 anos e morreu na casa dele, em Cancún, no México. A morte. Roberto Gomes Bolanhos Chaves faleceu no dia 28 de novembro de 2014 aos 85 anos em Cancún, onde morava nos últimos anos de sua vida. A notícia foi divulgada pouco tempo depois por dois dos grandes veículos de comunicação do México, a CNN México, que foi o primeiro deles, e pouco tempo depois pela Televisa, emissora onde Bolanhos trabalhou por muitos anos de sua carreira. Mesmo assim, a causa da morte não foi confirmada de imediato. Ele estava com sua esposa, Florinda Meza, no momento de sua morte. Em uma entrevista, Florinda contou que, no momento da morte, Roberto exalava ar e olhava para um lugar, como se estivesse vendo algo lindo. Ele morreu nos braços de Florinda e sorrindo. O comediante sofria de problemas respiratórios crônicos e tinha mobilidade reduzida. Desde o final de 2013, Bolanhos respirava com a ajuda de um cilindro de oxigênio. No dia 29 de novembro, o corpo foi levado por um carro fúnebre de Cancún até a Cidade do México, num cortejo até a sede da Televisa, onde foi realizada uma missa de corpo presente. No dia seguinte, foi velado no Estádio Azteca, também na Cidade do México. No dia 1 de dezembro, o corpo de Roberto Gomes Bolanhos foi enterrado no Panteão Francês de La Piedade, na Cidade do México. Chaves, obrigado por nos fazer sorrir por muitos anos. Tchau, até o próximo encontro.